Friedrich Merz exige nomes reais na internet e recebe aplausos estrondosos por isso. Isso também é um passo claro para mais um avanço na repressão das críticas, porque se não for mais possível navegar anonimamente na internet, então, é claro, qualquer crítica pode ser imediatamente atribuída a uma pessoa. E nós vivemos em uma época em que realmente tudo sobre nós é registrado e em que é possível criar um psicograma de cada um de nós, e isso é um passo exatamente nessa direção, ou seja, que a saída pela anonimidade está sendo impedida. Então, isso não tem a ver com abertura e honestidade, mas simplesmente com eliminar qualquer tipo de crítica. Senhor Wolf, justamente hoje é importante ouvir pessoas que viveram em outro mundo e por isso conseguem reconhecer padrões e conexões. Este canal não trata de manchetes rápidas ou indignação, mas de refletir e colocar tudo em perspectiva. Estou animado para essa conversa. Que bom que o senhor está aqui. Sim, muito obrigado pelo convite. Senhor Wolf, uma pergunta direta. Sempre que o Estado diz querer proteger alguém, fico muito atento. Qual foi sua primeira reação ao ouvir sobre o debate da proibição das redes sociais para adolescentes? Sim, logo lembrei da crise do coronavírus, quando tudo passou a girar em torno da saúde. Ou seja, governos que nunca se importaram com a saúde das pessoas, de repente passaram a se interessar por essa saúde com medidas totalmente exageradas. E estamos vendo a mesma coisa agora. Governos que assistiram por décadas a que as piores coisas eram oferecidas às crianças, que nada era feito para protegê-las, de repente eles se declaram amigos das crianças e defensores da infância. Então tem algo absolutamente completamente errado nisso. Como ex-professor de ensino médio, essa discussão me divertiu muito. Nesse caso, nunca se trata dos jovens. Se fosse mesmo pelos jovens, começaríamos pelo consumo de açúcar. Discutiríamos alimentação escolar, atividade física, sono e estabilidade psicológica. Isso é conhecido há décadas, mas nada foi feito. Minha impressão, Sr. Wolf, é que a hegemonia de opinião da mídia pública está desaparecendo completamente, e a democracia só suporta a verdade até certo ponto. E os jovens não são burros, eles simplesmente fazem perguntas, duvidam, não acreditam mais nas narrativas públicas. E eu acho que os jovens devem ser protegidos de votar na AfD. Os jovens devem ser protegidos de ver o que está acontecendo em Gaza. Os jovens devem ser protegidos de adotar outras perspectivas. Você realmente acredita que também se trata um pouco de recuperar esse controle sobre a informação? Sim, eu acho que não se trata dos jovens, trata-se simplesmente de registrar as pessoas biometricamente. Porque se você pensar como esses jovens deveriam ser identificados, ou seja, ou pela identidade digital ou pelo escaneamento da íris, tudo isso são etapas preliminares para a identificação biométrica de cada pessoa. E é exatamente para isso que querem nos empurrar, ou seja, estamos diante da criação de um sistema digital incrivelmente ditatorial. Todos devem participar, os jovens estão só começando. Isso é parecido com o que acontece agora com os refugiados, ou seja, vimos aquele cartão de refugiado naquele cartão que era programado e cujo uso era restrito. Não se tratava dos refugiados e também não era para proteger o Estado de despesas extras, mas tudo está indo na mesma direção, que todos devemos ser registrados biometricamente para controle total, num sistema que já não é mais possível controlar normalmente. Eu acho a geração de hoje altamente inteligente, eles têm opções que as gerações anteriores não tinham, e o controle da opinião pública está escapando completamente das mãos do Estado. Sim, os jovens veem o que acontece nas escolas e acabam votando no azul. Eles percebem que todas essas mentiras na mídia pública não fazem sentido nenhum, porque de algum modo assistem TikTok e veem o Instagram. Se olharmos para trás, Sr. Wolf, nos Estados Unidos foi feito o mesmo. Durante anos se falou que os chineses e que os chineses querem de alguma forma espionar. E então eles colocaram de alguma forma um CEO sionista que censurou completamente todos esses temas sobre Gaza, sobre Epstein e assim por diante. Acho que o mesmo ocorrerá na Alemanha. Os políticos estão copiando o roteiro e querem aplicá-lo lá, só um instante antes de continuarmos. 93% de vocês assistem aqui regularmente sem se inscrever no canal. Se você percebe que conversas como essa te acrescentam algo, então, por favor, se inscreva no canal. Isso ajuda muito mais do que você imagina. Agora vamos continuar com a conversa. Sim, o importante é que as pessoas sejam mantidas dentro do sistema, especialmente os jovens. É preciso considerar que, se os jovens forem atraídos pela AfD, não estarão indo para algo melhor,
porque a AfD vai adotar exatamente a mesma política que Trump nos Estados Unidos. A Alemanha seguirá na OTAN, o armamento continuará crescendo e o serviço militar obrigatório será implantado, ou seja, estão sendo pressionados de todos os lados. O que não percebem é que ainda estão nesse sistema, dominado por grandes empresas de tecnologia da informação e financeiras. De baixo para cima, Wolf, os jovens já estão protegidos. Como obrigar os mais velhos a usar a identidade digital? Sim, já foram feitos os preparativos para isso, então a identidade digital na União Europeia ainda vai chegar este ano. No começo, é claro, tudo vai parecer que está acontecendo de forma voluntária, mas em algum momento vão dizer que, infelizmente, o voluntariado não é mais suficiente. Isso é parecido com o serviço militar obrigatório. Primeiro vem o serviço militar voluntário e depois vem o serviço obrigatório. Então, são sempre etapas em que isso acontece, mas o objetivo final é bem simples. Ou seja, identificar digitalmente todas as pessoas, não só aqui, mas no mundo inteiro, da forma mais eficiente possível. Dessa maneira, qualquer crítico pode ser silenciado. Você pode controlar as pessoas como nunca antes foi possível. Qualquer escravidão na Roma Antiga ou na Grécia Antiga, em comparação, é uma atividade inofensiva do Exército da Salvação. Esse é o tipo de controle total que essas pessoas querem. Se será implementado ou funcionará, depende da resistência das pessoas. Até agora, né, essa resistência não é muito grande, mas mesmo assim vejo que teremos um tempo pela frente em que essa resistência vai crescer enormemente. São pessoas muito rígidas sobre o coronavírus sendo destacadas agora, como Hendrik Streeck, que quer se mostrar como guardião da juventude. Isso é pura manipulação psicológica. Usam os mesmos atores que já promoveram essa narrativa e agora os colocam em outro tema. Sim, isso é feito de forma astuta, mas também mostra que muitas pessoas eram ativas na cena alternativa durante o coronavírus, que agora, de repente, estão dizendo coisas que ninguém jamais imaginou que eles diriam algum dia. Então, as pessoas acabam sendo sugadas para dentro desse sistema, provavelmente também recebem algum tipo de privilégio. Não acho que o senhor Stick faça isso de graça, ele deve receber recompensas também. Vejamos, por exemplo, Karl Lauterbach. Ele está totalmente desconectado da realidade de vida de muitas pessoas. E como personalidade, eu acho que nos últimos anos ele foi definitivamente muito controverso. Agora esse homem vai receber, ou deveria receber, um cargo na OMS. Qual foi o seu primeiro impulso? O que você pensou sobre isso? Sim, faz sentido, pois a OMS liderou a crise do coronavírus e o senhor Lauterbach foi um servo submisso da organização. Implementou a agenda deles na Alemanha sem questionar, bloqueando qualquer resistência. Ou seja, é um burocrata ideal, sem nenhum tipo de espinha dorsal, que faz exatamente o que lhe é exigido. Vou ser bem franco com você, Sr. Wolf. Nos últimos meses eu senti vergonha, de certa forma, de ser alemão. Sim, e por favor, não me entenda mal. Eu amo este país, sou patriota, adoro estar na Alemanha, mas senti muita vergonha dos nossos políticos. Sim, essa subserviência e hipocrisia, especialmente sobre Israel, Ucrânia ou Irã, qualquer problema externo, enquanto centenas de milhares morrem em outro lugar e os políticos alemães apenas comentam. Sim, a política, né, a situação é altamente complexa e não pode ser avaliada. E eu acho que o que estamos vivenciando atualmente é uma declaração de falência moral da maioria dos políticos de todos os espectros. Mas isso não vale só para a Alemanha, vale para todos os outros países da mesma forma, vale para a França, vale para a Itália e principalmente para os Estados Unidos. Você tem que imaginar, nos Estados Unidos temos um presidente que é tão corrupto como nenhum outro presidente antes, que beneficia sua própria família de uma forma inimaginável através do nepotismo, que praticamente como um rei sol colocou pessoas ao seu redor que o beneficiam. Então, não se pode esquecer, ele fundou uma empresa durante a campanha eleitoral, a World Liberty Financial. Um dos diretores dessa empresa é o filho do senhor Witkoff, que é seu conselheiro para o Oriente Médio e seu conselheiro na faixa de Gaza. Seu genro Jared Kushner, que na verdade não teria nada a ver com política, apenas pelo fato de ser casado com a filha de Trump, tem permissão para participar de todas as possíveis reuniões realmente importantes no que diz respeito a guerras no mundo. E o pai de Jared Kushner ainda é o embaixador dos Estados Unidos na França e, neste exato momento, está causando uma grande distração com sua briga com o senhor Macron. Então, mais nepotismo do que sob Trump, não é possível. E todos esses bajuladores que ficam ao redor dele, eles me dão o mesmo enjoo que esses bajuladores aqui na Alemanha. Friedrich Merz exige nomes reais na internet e recebe aplausos estrondosos por isso. Sim, sim, isso é claramente mais um passo para impedir o surgimento de críticas.
Porque se não for mais possível navegar anonimamente na internet, então, é claro, qualquer crítica pode ser imediatamente atribuída a uma pessoa. E nós vivemos em uma época em que realmente tudo sobre nós é registrado e em que é possível criar psicogramas de cada um de nós. E isso é um passo exatamente nessa direção. Ou seja, que a saída pela anonimidade é impedida. Então, isso não tem nada a ver com abertura e honestidade, mas simplesmente com eliminar qualquer tipo de crítica. Sr. Wolf, depende da perspectiva. Jeffrey Epstein foi, de todo modo, um grande articulador de redes. Ou seja, celebridades de todos os setores, da nobreza, economia, política, música, até mesmo profundamente na ciência. E pra mim, tudo isso até agora é mais fofoca, boato e talvez um pouco de voyeurismo também. Existem nomes e insinuações, mas além de um Andrew de menor importância, dificilmente alguém será realmente condenado. Na sua opinião, qual é o objetivo dessa divulgação em fatias? É preciso ver quem está fazendo essa divulgação. Quem faz isso é o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e foi lá que o nepotismo do Sr. Trump praticamente atingiu seu auge. Então, é preciso saber que a ministra da Justiça dos Estados Unidos é uma mulher chamada Pam Bondi. Ela foi procuradora-geral na Flórida, depois representou Donald Trump como advogada em 2020, trabalhou para uma ONG que impulsionou a eleição de Donald Trump, ou seja, virou lobista dele e hoje é ministra da Justiça. E essa mulher faz com que haja uma agitação incrível, mas que o Sr. Trump fique de fora de toda essa confusão, seja deixado de lado nessa ação toda. Acho que há pessoas mais poderosas nos bastidores do que a senhora Bondi, e acredito que Trump sabe que há muitas provas contra ele também nos bastidores. Por isso, ele precisa seguir a agenda das pessoas que realmente o controlam, grandes figuras do Vale do Silício e nomes de Wall Street. Ou seja, são a BlackRock e companhia, e de outro lado, os Magnificent Seven, a quem ele precisa se submeter totalmente. Você acabou de citar o FBI e o Departamento de Justiça. Acho isso tão absurdo. Os dados estão armazenados há 10 anos e só agora foram liberados pelo FBI, que não fez nada nos últimos anos para explicar todas as conexões. Atualmente, eles estão assumindo o YouTube ou outros jornalistas investigativos. Eu sempre me pergunto, eles não têm tempo? Eles não estão afim disso? Ou eles querem simplesmente causar a máxima confusão lá fora? Eu acho que eles querem a máxima confusão e realmente conseguem isso. As pessoas ficam completamente perdidas, todo mundo fica olhando, esperando que algo novo seja publicado. Mas ninguém pergunta nos bastidores qual é toda a tua agenda. Toda a tua agenda tem dois objetivos. Por um lado, desviar a atenção do fato de estarmos vivendo uma das maiores transformações da história por causa do avanço da IA, que estamos prestes a enfrentar a maior escravidão de todos os tempos. Disso precisa se desviar a atenção. E, ao mesmo tempo, é claro, todos os políticos que possam discordar precisam ser alinhados. E pode-se ter certeza de que no mundo todo, muitos políticos estão tremendo de medo neste momento, temendo que venham a público coisas sobre eles que não gostariam que o público soubesse. Então, isso tudo tem dois objetivos: realmente colocar essas pessoas, esses políticos, na linha e, por outro lado, assustar as pessoas e deixá-las apavoradas para que olhem para a direção errada e não percebam quem são os verdadeiros culpados pela sua situação. Eu realmente li essa tese com bastante frequência. Hoje, documentos censurados, amanhã, nomes bem concretos. Então, realmente mostraram um cartão amarelo para todos os políticos lá fora, para que participem e de jeito nenhum se rebelem. Sim, é exatamente assim. Já deu uma ideia, qual o plano por trás disso? Li várias vezes sobre transhumanismo e você também mencionou isso agora. Alguns afirmam que o grande Israel deve ser promovido ou que é apenas a maior chantagem das elites. Para simbolizar, ei, nós temos muita coisa sobre vocês, por favor, implementem nossa agenda o mais rápido possível. Sim, exatamente. Esses são todos aspectos individuais, mas o grande panorama por trás de tudo isso são os impactos da IA. Estamos diante da maior ruptura no mercado de trabalho internacional que já existiu na história da indústria. A IA está avançando tão rapidamente que milhões e centenas de milhões de empregos vão desaparecer no mundo todo. E todas as estruturas sociais sob as quais vivemos até agora não vão mais funcionar, então novas estruturas sociais precisam ser criadas. E como elas vão ser, isso nós já sabemos agora. Só precisamos olhar o que o senhor Elon Musk está dizendo. Todos nós devemos ser levados a uma espécie de tecnofeudalismo. O modelo são as monarquias do passado. Só que nessa nova monarquia não serão mais os monarcas que vão governar, mas sim a IA. E essa IA será representada pelos CEOs das grandes corporações. Então, o pior desenvolvimento agora é em relação à Groenlândia, ou seja, o plano para a Groenlândia aparentemente foi amplamente abandonado.
Atualmente, o plano é colocar todos esses centros de dados no espaço em algum momento, ou seja, eles estarão 100% fora do controle humano. Isso é, claro, né, uma completa loucura, porque aí ninguém mais pode se defender contra isso. Todos nós realmente precisamos, só de pensar nisso já dá arrepios na nuca. Se isso ocorrer, será o fim da humanidade como conhecemos. Na semana passada, li que atualmente, para cada nova contratação nos Estados Unidos, há 20 demissões. Bom, isso é inacreditável. Aqui também acontece isso, esses números às vezes são falsificados ou retidos. Isso é uma avalanche vindo em nossa direção. Nos próximos meses, veremos robôs humanoides começando a aparecer. No começo, isso talvez até gere uma pequena onda de entusiasmo entre os jovens que vão querer ir a alguns cafés só para serem atendidos por robôs humanoides. Mas logo perceberão que não haverá mais empregos para eles. Atualmente, na Alemanha, principalmente os empregos de entrada na base da sociedade são afetados. Quem atuou como operador de armazém, faxineiro ou similar não encontrará emprego tão cedo, assim como quem busca vagas agora também não conseguirá. Isso vai aumentar muito a criminalidade de gangues, especialmente entre os jovens. Isso vai fazer com que fique muito desagradável nas grandes cidades aqui. Então, nós vamos vivenciar impactos incríveis desses avanços na IA, dos quais o cidadão comum ainda não faz ideia. Recentemente conversei com um professor de IA. Olha, eu acho robôs humanoides, e especialmente na área de cuidados, sensacionais. Prefiro conversar com um robô humanoide do que com um profissional sobrecarregado, que talvez nem fale alemão e que pode me tratar de cima para baixo porque está exausto. Acho que em algumas áreas da vida, isso pode realmente trazer algo positivo. Não acredito nisso, pois as pessoas vão se acostumar a conversar com máquinas, não com humanos. Então, o isolamento vai atingir um nível muito alto, ou seja, o contato humano normal vai praticamente desaparecer. E eu tenho que dizer, já estou com 75 anos e começo a sentir aos poucos o que acontece com o corpo à medida que envelhecemos. Mas eu, de jeito nenhum, jamais gostaria de sentar diante de um robô humanoide. Prefiro discutir com uma enfermeira a sentar diante de um robô humanoide que entende tudo só de me olhar e realiza meus desejos. Só mencionei isso agora porque perdi recentemente uma pessoa de referência muito importante em um asilo. Tive a chance de ver como as coisas funcionam em um asilo assim. Nessas horas, como adulto, eu teria preferido ter um robô humanoide em alguns momentos, e não uma profissional super mal-humorada que só reclama. Isso é um desenvolvimento muito triste na nossa sociedade, porque esses lares de idosos também são centros de lucro e os idosos, em grande parte, não conseguem se defender lá. Eu tenho um amigo de 95 anos que mora em um desses lares, até mesmo na Suíça. Um lar muito luxuoso, pelo menos por fora parece muito luxuoso. Mas ele vive lá em condições terríveis, sendo explorado e aproveitado. Então, eu tenho que dizer que isso mostra para onde a nossa sociedade está indo e o quão pouco respeito ela ainda tem pelos valores humanos. Eu concordo com você 100%. Acho que é realmente um comportamento indigno tratar assim pessoas que realmente construíram este país. No fim, a pessoa é despedaçada como um ganso, e quando não resta nada, abatida como uma vaca. Você citou Elon Musk, que atualmente é mais rico que 21 países juntos e será o próximo trilionário. A maioria das pessoas nem consegue imaginar 1 trilhão. Eu também preciso sentar e calcular isso primeiro. Então, 1 bilhão são 1.000 milhões, 1 trilhão são mil, né? 1 trilhão é 1 milhão de milhões, ou seja, é um número inacreditável. Eu sempre me perguntei, o que um número desses faz com a cabeça de uma pessoa? Isso é agir quase como um deus, enquanto o resto da humanidade acaba virando apenas uma unidade estatística. O que você acha? Por que a visão de mundo de uma pessoa muda quando ela tem tanto dinheiro e poder sob seu controle? Acho que isso leva à megalomania que vemos claramente no caso do Sr. Musk, e isso resulta nessas fantasias de onipotência. E isso, é claro, também faz com que todos ao seu redor só bajulem você e provavelmente você não fica mais sabendo muito da verdade. E isso também leva a um isolamento interno que é realmente muito perigoso. Eu ainda me lembro que há muitos, muitos anos, alguns músicos de repente ficaram muito famosos, e eu sei que Paul McCartney fazia parte desse grupo na época. E uma vez eu vi uma entrevista muito reveladora com Paul McCartney, onde ele disse: Olha, não é tão maravilhoso assim ter tanto dinheiro, porque você percebe que toda pessoa que se aproxima de você, na verdade, só quer alguma coisa de você e só quer se mostrar simpática para conseguir algo.
Então, de repente, você não tem mais contato com a realidade, você precisa assumir outra identidade para levar uma vida normal. E outro dos Beatles, George Harrison, no final da vida dele, ou seja, ele foi um dos músicos mais bem-sucedidos da sua época, também um dos mais ricos. No final da vida dele, quando lhe perguntaram o que ele gostaria de ser na próxima vida, ele respondeu: Eu gostaria de ser uma pessoa obscura em Londres. E voltando novamente aos arquivos Epstein, Bill Gates diz literalmente How to get rid of the poor people. Isso é uma mensagem para Epstein. Ou seja, como eliminar todas essas pessoas pobres lá fora. Foi exatamente isso que acabaram de dizer. É um pensamento brutal, onde as pessoas viram só variáveis técnicas. Sim, isso mostra a visão de mundo dessa pessoa. Então, essas pessoas não aceitam mais que o ser humano é fundamentalmente um ser biológico que também conhece limites biológicos. Eles veem o ser humano apenas como hardware com sistema operacional, pois também são nerds. Ao ver o ser humano só como hardware e sistema operacional, passo a pensar assim. Então, isso é simplesmente um desvio tão grande daquilo que se desenvolveu ao longo de milhares e centenas de milhares de anos. Então, essas pessoas são psicopatas incrivelmente doentes que atualmente estão no poder e exercem tanto poder que a gente tem que dizer: estamos realmente vivendo na era mais doente da história. E uma das personalidades mais doentes, Peter Thiel, disse recentemente em uma de suas raras entrevistas: Greta Thunberg é o anticristo do nosso tempo. E você pode pensar o que quiser sobre essa pessoa. Estamos falando de uma autista que, na minha opinião, fez mais pelos movimentos climáticos e por Gaza do que todos os políticos dos últimos 50 a 100 anos juntos. E para o sistema, especialmente para um cara obcecado por poder como Peter Thiel, uma Greta Thunberg é um erro de sistema, porque ela conseguiu, com meios muito simples, reunir milhões de pessoas atrás dela para sua missão, sem a permissão das chamadas elites. Você consegue entender por que ele escolheu o termo anticristo? No fundo, não é justamente isso, que essas poucas elites são alguns milhares, não mais do que isso, têm um grande medo de que pessoas como Greta Thunberg possam mobilizar milhões de pessoas para irem às ruas? Greta Thunberg não é tão inocente quanto costumam retratar. Então, ela também teve forças muito poderosas por trás, foi incentivada pela mãe, teve um bilionário nos bastidores que a tornou famosa. Até mesmo Donald Trump já a encontrou, Angela Merkel também a encontrou, então ela também fez parte do grande jogo. Mas minha opinião sobre Greta Thunberg é totalmente diferente. Eu considero Greta Thunberg uma criança explorada. Greta Thunberg tinha entre 15 e 16 anos quando ficou mundialmente famosa. Ela foi impulsionada por forças nos bastidores que ela não compreendia, para falar coisas que ela nem podia naquela idade. Então, para mim, isso é exatamente como o abuso infantil em alto nível que veio à tona agora com o caso Epstein. Peter Thiel se exaltar por alguém assim revela que tipo de pessoa ou desumano ele é, além de mostrar seus valores morais e éticos. Eles não têm absolutamente nada a ver com aqueles que eu, pelo menos, defendo. Eu não me referi tanto a Greta Thiel como personalidade, mas sim a esse movimento de massa, que no fundo, as elites não temem nada mais do que as massas indo às ruas. Não, eles nem temeram tanto assim. Na verdade, Greta Thunberg foi até uma ferramenta maravilhosa para as forças nos bastidores, porque Greta Thunberg impulsionou enormemente toda essa discussão sobre a mudança climática. Naquela época, BlackRock e outras empresas aderiram a fundos climáticos e lucraram muito com isso. Al Gore, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, ficou bilionário graças à agenda climática. Muitos lucraram com isso, mas agora a agenda climática foi deixada de lado. Porque agora, devido ao fato de que centros de dados são necessários em todos os lugares, precisamos de energia em abundância. A partir daí, o clima deixou de ser levado em conta, pois tudo passou a ser manipulado, assim como tem ocorrido no mundo nos últimos 100 anos. Ninguém alcança a fama mundial sem que as elites por trás disso queiram. Mas também somos super informados com todas essas pseudo-informações, para que no final das contas a gente não se una de alguma forma, não mobilize forças e não se revolte contra esses poucos milhares indo aos milhões para as ruas. Sim, realmente somos puxados de um lado para o outro. Primeiro jogam uma agenda, depois a oposta, e ninguém se importa que, no momento, a ideologia oficial é exatamente o oposto da ideologia anterior, mas dessa forma é possível confundir as pessoas maravilhosamente, e pessoas confusas são fáceis de manipular, e esse é exatamente o objetivo. O que ainda lhe traz esperança atualmente, Sr. Wolf? Sim, o que me dá esperança é que este mundo ficará insuportável para a maioria das pessoas na próxima fase.
Então, quando essa onda de desemprego realmente começar, e ela está começando agora, um número incrível de pessoas vai ficar sem trabalho. A resposta será o rendimento básico universal, provavelmente vão dar um nome bonito para isso. Agora dizem que talvez será implementada a maior renda básica possível, mas nada disso vai funcionar, pois o dinheiro não funcionou assim. Estamos no fim da economia baseada em dinheiro que não vai durar muito mais. Talvez não veremos a abolição da economia monetária em nossa vida, mas vamos vivenciar a primeira fase dessa grande transformação. E nessa fase haverá distúrbios inacreditáveis. E em tempos turbulentos, o ser humano sempre encontrou uma saída de alguma forma, em algum momento, e eu espero que também nesses tempos o ser humano encontre uma saída, porque a criatividade com certeza será estimulada e fomentada por todas essas situações de emergência. O que cada espectador pode fazer hoje, Sr. Wolff, para não se tornar cínico e seguir capaz de agir? Acho que é muito importante, de vez em quando, se desligar do mundo digital e sempre lembrar que essa esfera digital foi feita justamente para nos tornar subordinados, para nos causar dificuldades, para obscurecer nossa visão das coisas. Então, é importante se afastar disso, começar conversas normais com as pessoas, se conectar com outras pessoas que também veem tudo isso de forma crítica. Acho que essa é a melhor forma de se proteger dessas influências. Sr. Wolff, obrigado pela sua clareza, obrigado pelo seu tempo. Esta conversa não foi sobre medo ou indignação, mas sim sobre orientação. E obrigado por ajudar a colocar as coisas em perspectiva e manter a calma. E a todos os espectadores aí fora, obrigado por terem acompanhado até aqui. Hoje não foi uma conversa fácil. E eu sempre digo, façam o dever de casa de vocês, questionem a gente, questionem tudo, inclusive o que dissemos hoje de alguma forma. E por favor, levem com vocês apenas o que for relevante para vocês e deixem o resto de lado. E se essa conversa ajudou para que todos nós passemos a andar por este mundo um pouco mais conscientes, prestando mais atenção, então com certeza ela cumpriu seu propósito. Obrigado pela atenção e por refletirem juntos.